Fala nação corintiana. Você não vai acreditar no que tá rolando nos bastidores do Timão. Uma polêmica das grandes, envolvendo ninguém menos que Gabigol. Será que o atacante do Flamengo andou falando mal do Corinthians? As redes sociais estão pegando fogo com esse boato e as torcidas já estão em guerra. Será que é verdade ou tudo não passa de mais uma provocação de rival? Fica comigo até o final que vou te contar todos os detalhes dessa história. Sejam todos bem-vindos ao Central Fiel, o seu canal diário com tudo que rola no Corinthians. Então, já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e ativa o sininho, porque aqui você não perde uma notícia sequer do nosso timão. No último domingo, o Corinthians saiu derrotado contra o São Paulo, mas não é só isso que tá dando o que falar. Um rumor começou a circular dizendo que Gabigol teria soltado umas palavras nada amigáveis sobre o timão. E aí, será que o atacante passou dos limites? A torcida já tá dividida, e os ânimos estão à flor da pele. Será que o Corinthians deve responder? Ou é melhor deixar o silêncio falar por si? Vamos analisar isso tudo juntos. Fala nação corintiana. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. No último domingo, dia 29, o Corinthians entrou em campo para enfrentar o São Paulo no estádio Mané Garrincha, em uma partida válida pela 28ª rodada do Brasileirão. O jogo, no entanto, trouxe grandes desafios para o Timão, que viu sua situação se complicar após a expulsão de 2 jogadores na segunda etapa. A derrota por 3-1 deixou um gosto amargo, mas não abalou o otimismo do técnico Ramon Dias. Mesmo com resultado desfavorável, Dias fez questão de destacar o espírito de luta que sua equipe vem demonstrando nas últimas partidas. Para ele, essa mentalidade é a chave para a recuperação. O treinador recordou a grande vitória contra o Fortaleza, onde o time mostrou todo o seu potencial ofensivo ao marcar 5 gols, e reforçou a importância de manter essa postura. Com a mentalidade que tínhamos antes deste jogo, fomos excelentes. Não devemos mudar. Fizemos 5 gols contra uma equipe que está entre as melhores do campeonato. Precisamos manter essa atitude para nos salvar, afirmou o técnico em entrevista coletiva, transmitindo confiança de que o caminho está traçado. Dias ainda ressaltou que o Corinthians terá importantes confrontos pela frente, tanto em casa quanto fora, e que será fundamental analisar cuidadosamente cada um desses duelos para continuar sendo competitivo. A expectativa é de que o Timão se mantenha firme, sempre com a atitude correta, em busca de vitórias que o afastem da temida zona de rebaixamento. Apesar da derrota no Clássico, a rodada trouxe uma surpresa. Alguns dos principais rivais do Corinthians na luta contra o rebaixamento também tropeçaram, permitindo que o time alvinegro permanecesse com a mesma pontuação do Vitória, primeiro clube fora do Z4, com 28 pontos. Essa combinação de resultados alimenta a esperança de que o Corinthians possa deixar a zona de perigo na próxima rodada. Mas, antes de retomar a batalha no Brasileirão, o foco do Corinthians agora se volta para um confronto decisivo. Na próxima quarta-feira, dia 02, às 21h45, o time enfrenta o Flamengo no Maracanã pela semifinal da Copa do Brasil. Será um duelo intenso, onde o Timão busca surpreender e garantir uma vantagem para o jogo de volta. Mas antes de seguir com essa bomba, já te peço, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com os amigos corintianos, porque essa história ainda vai dar muito o que falar e você vai querer estar por dentro. O futebol brasileiro foi sacudido recentemente por um rumor que mexeu com as emoções da torcida corintiana. Ao que tudo indica, Gabigol, o icônico atacante do Flamengo, teria feito comentários pouco lisonjeiros sobre o Corinthians em uma conversa privada, que de alguma forma veio a público. Essa suposta declaração gerou reações inflamadas nas redes sociais, com torcedores de ambos os lados se manifestando intensamente. A pergunta que fica no ar é: Gabigol realmente criticou o Timão ou tudo não passa de um mal-entendido? Essa possível crítica teria ocorrido durante uma conversa informal entre amigos, em que o atacante flamenguista supostamente mencionou que o Corinthians não está à altura de clubes como Flamengo e Palmeiras, especialmente no cenário atual do futebol sul-americano. O que poderia ter sido apenas uma opinião particular acabou se tornando um verdadeiro furacão de opiniões. Especialmente porque Gabigol, apesar de seu histórico de rivalidades com diversos clubes, sempre manteve uma postura relativamente respeitosa em relação às grandes equipes do Brasil. Imediatamente após o rumor começar a circular, corintianos, flamenguistas e até torcedores de outros times se manifestaram nas redes sociais. Enquanto uns defenderam Gabigol, alegando que o jogador sempre foi sincero e que talvez suas palavras tenham sido tiradas de contexto, outros foram rápidos em acusá-lo de desrespeito. A polêmica cresceu tanto que figuras importantes do esporte e da mídia começaram a se pronunciar,
pedindo cautela e lembrando que, no futebol, declarações inflamadas podem ter consequências imprevistas. O Corinthians, por sua vez, ainda não fez uma declaração oficial sobre o suposto comentário. Contudo, torcedores organizados do clube já começaram a exigir uma retratação pública do jogador. É inegável que essa polêmica pode ter implicações para Gabigol, tanto dentro quanto fora dos campos, especialmente em futuras partidas entre Flamengo e Corinthians, onde a tensão promete ser ainda maior do que o habitual. A revelação de que Gabigol teria falado mal do Corinthians mexeu com os nervos da Fiel, e as reações nas redes sociais não tardaram a aparecer. Muitos torcedores se perguntam qual teria sido o real teor das declarações do atacante. Enquanto alguns defendem que tudo não passa de um rumor infundado, outros já demonstram indignação, considerando a atitude uma falta de respeito com a história e grandeza do clube. A polêmica inevitavelmente gerou discussões acaloradas entre corintianos e flamenguistas, elevando ainda mais a tensão entre as duas torcidas. A Fiel quer saber: essa possível ação é apenas mais um caso de provocação entre clubes rivais, ou Gabigol de fato teria algum motivo pessoal para falar mal do Corinthians? Será que ele tem alguma mágoa por nunca ter vestido a camisa do Timão, apesar de ter nascido em São Bernardo do Campo, no coração da torcida corintiana? Questiona um torcedor nas redes sociais. O mistério só aumenta, e a curiosidade da torcida cresce a cada novo boato. Outro ponto importante que a torcida levanta é como o Corinthians deve reagir a essa situação. Para muitos, o silêncio não seria uma resposta à altura, visto que o clube tem uma história de não deixar provocações sem resposta. Será que é hora de o Corinthians se manifestar oficialmente sobre o assunto e proteger sua imagem? Ou seria melhor ignorar e não dar palco para mais essa polêmica envolvendo Gabigol? Indaga um torcedor mais ponderado. Por fim, a Fiel ainda se pergunta se essa declaração poderia afetar o desempenho do Corinthians nos próximos jogos, principalmente em confrontos decisivos contra o Flamengo. Será que os jogadores se sentirão motivados a dar uma resposta em campo? Ou esse tipo de provocação pode gerar um clima de maior tensão, atrapalhando o time? A opinião da torcida está dividida, mas uma coisa é certa: a polêmica envolvendo o Gabigol e o Corinthians ainda vai dar muito o que falar. Resta saber como o Gabigol, conhecido por seu temperamento explosivo e por suas atuações decisivas, irá lidar com essa situação. Será que ele decidirá se pronunciar e colocar um fim ao rumor? Ou optará por manter o silêncio, deixando o tempo curar as feridas? O certo é que, mais uma vez, o futebol brasileiro e o nosso querido Corinthians são o centro das atenções. A gente sabe que quando o Corinthians está envolvido, a polêmica não para. Então, nação corintiana, me diz aí nos comentários o que você acha. Gabigol falou ou não falou? Deveria pedir desculpas ou foi só um mal-entendido? Quero ver a opinião de vocês, que são a alma desse time. E fica ligado, porque a qualquer momento a gente pode voltar com mais notícias quentes do Timão. Então é isso, fiel torcedor. Mais um vídeo chegando ao fim, mas a nossa paixão pelo Corinthians continua a mil. Se curtiu o conteúdo, não esquece de deixar o like, compartilhar com a galera e se inscrever para não perder nada do que rola no nosso Timão. Aqui no canal Central Fiel, você do bando de louco, tem voz. Fica ligado que logo traremos mais novidade e muita resenha sobre o Coringão. Tamo junto, fiel. Deus abençoe todos vocês. E vai Corinthians!